São João do Coração Mix Mateus. Preço baixo de verdade, aqui é tradição. Vem fazer a festa! Arroz Fazenda 1 kg 5,99. Feijão carioca Clebon 1 kg 5,39. Flocão de milho Teadora 400 gramas 95 centavos. Absorvente Always 8 unidades 2,99. E tem mais sabão em pó brilhante 400 gramas 4,99. Vem pro São João do Coração no Mix Mateus. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Na Paraíba, a saúde é para todas. Sim, para todas. É por isso que o governo está construindo o Hospital da Mulher em João Pessoa e o Hospital da Mulher em Campina Grande. Também vai construir o Hospital da Mulher do Sertão, na cidade de Souza, com UTIs pediátrica e neonatal, cirurgias ginecológicas eletivas e todo o cuidado que as paraibanas merecem. Viva nosso melhor momento na saúde. Governo da Paraíba. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica, antes, durante ou depois do parto. Agressões físicas e verbais, humilhação, negligência e desinformação são exemplos de violência obstétrica. A vida não pode começar com violência. Denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba e Ministério Público. E assim, leva o título de novo, agora pela 6ª vez. É Hexa! É Hexa! O Hexa é nosso. Vem pra BrisaNet, líder em satisfação pela 6ª vez, segundo a Anatel. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que é o professor Deusimar Dias. Estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, 4ª temporada desse programa, que tem uma tradição massa de trazer aqui para essa bancada pessoas massas, queridas, maravilhosas. E eu estou aqui recebendo hoje um dos grandes artistas brasileiros, ele que é sertanejo, aqui da cidade de Pombal, terra de Leandro Gomes de Barros. Eu sou fã dele, tudo que eu falar nesse programa hoje vai ser realmente suspeito, porque eu sou hiper fã desse cara. Seja muito bem-vindo pela 2ª vez ao programa Funes Cultural, meu querido Elon. Bom dia, Deusimar. Quero saudar todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Quero agradecer pelo convite para estar aqui pela 2ª vez. Exatamente. Eu estou muito feliz de estar aqui em Patos, sábado que vem. Primeira vez que eu vou fazer show aqui em Patos. Estou muito feliz de poder compartilhar música e compartilhar as histórias que a gente vai conversar durante essa entrevista. E vai ser muito bom. Inclusive, a primeira participação do Elon foi no dia 13 de agosto de 2021. Ele tinha acabado de lançar essa música que você vai escutar agora. Vamos relembrar a participação do Elon lá na primeira temporada do programa Funes Cultural. Se liga aí. Eu vou mandar emoldurar a sua foto do perfil do Instagram, botar na parede do quarto, que é pra eu acordar sorrindo de manhã. Aquela foto que paro pra ver porque me dá quentinho no coração. Me faz lembrar do nosso amor que derretia os olhos da razão. Tanto tempo que
que não lhe vejo, que pelo visor queria atravessar, pra ver se o cheiro no cangote se materializa além de imaginar. Cê teve de partir pro sul e eu atrás de um norte tentando aprender a reinventar este lugar com essa saudade da presença de você. Destaque, ainda vou pegar um avião, deixa a coisa toda melhorar. Barco, balão ou boleia de caminhão, mas só se ainda quiser me namorar. Destaque, ainda vou pegar um avião, deixa a coisa toda melhorar. Barco, balão ou boleia de caminhão, mas só se ainda quiser me namorar. E aí, Elon, essa música, quando você veio participar do programa, você tinha acabado de lançar essa música, Quentinho, que foi um sucesso, né? Eu queria que você falasse de 2021 para cá, o que é que mudou, né, na tua carreira, nas tuas vivências. Essa canção faz parte de um projeto chamado Tateia, que é um duo juntamente com Elinho Medeiros, um grande músico daqui da Paraíba. E esse projeto se desdobrou em muita coisa interessante depois que a gente lançou, porque através desse projeto a gente foi para o Sudeste, fez turnê no Rio de Janeiro, começou a acessar São Paulo, voltou para Paraíba, fez vários shows por aqui, fez show no Ceará, fez show em Garanhuns, fez show aqui no interior da Paraíba. E toda essa vivência serviu para potencializar esse trabalho artístico, tanto no sentido criativo, porque a estrada é uma rede, né, Serginho? A estrada é uma rede, e é uma rede de criatividade e uma rede também de comunicação. E na medida em que a gente se comunica com as pessoas e que a gente exercita esse lado criativo no trabalho, a gente vai crescendo e a gente vai construindo novas percepções e novas perspectivas sobre o trabalho. Isso é muito massa. E hoje eu estou em outro momento. Tateia ainda faz parte. Tateia virou realmente um duo. Naquela época eu lancei o trabalho com a ideia inicial de que seria meu primeiro álbum solo, mas não foi. Não foi porque a presença artística de Elinho na construção daqueles arranjos, daquela produção, foi tão forte, tão importante, ele não era um músico que estava me acompanhando, ele era um artista também, em processo de criação, juntamente comigo. E hoje eu estou em outro momento, construindo um trabalho que traz o meu nome, Elon. É um projeto com banda, e eu trago outras referências que são referências diferentes de Tateia. Tateia é um trabalho mais introspectivo, talvez, mais intimista, e esse trabalho que eu estou trazendo agora já vai para um outro caminho, embora tenha muito a ver, porque são canções afetivas, são canções que refletem a natureza, e eu acho que, sobretudo, a natureza do sertão, que é o lugar de onde eu vim, só que levando para um outro lugar estético e do palco mesmo, do exercício do palco, é outra coisa. É um movimento muito mais dançante, balançante. E é interessante que de 2021 para cá, você ocupou outros palcos também, outros lugares, conheceu novos estados, conheceu novos públicos.
fez novas parcerias. Então você vem ampliando muito a presença da tua musicalidade também em outros espaços, incluindo na mídia também. Né? E exercitando a versatilidade que a gente tem. Eu acho que Tateia, esse trabalho que tem Quentin, ele foi muito importante nesse sentido da gente explorar palcos diferentes. Embora seja um show muito para o ambiente de teatro, mas foi um show de muito exercício de ambientes e públicos diferentes e públicos com energias diferentes. Às vezes é um show intimista de voz e teclado. E às vezes a gente chegava em lugares em que o público estava numa energia que a gente precisava repensar a ideia de fazer um show intimista ali. E encarar o desafio de gerar uma greia, voz e teclado, para poder corresponder ao público, ao que o público estava esperando. E isso é um trabalho que envolve uma curadoria nossa de repertório para que a gente consiga levar esses shows para qualquer espaço. Elon, quando eu escuto você, eu escuto o Brasil. Né? Eu vejo o Brasil. É tanto que eu digo que você é um legítimo representante da musicalidade brasileira. Né? Eu acho que a gente tem que acabar com essa história de dizer assim que, cara, o cara faz música regional. Né? O que é essa música regional? Né? Porque dá a impressão de que só faz música brasileira o artista que é do Sul e do Sudeste. Né? Então, toda vez que eu vou apresentar o seu trabalho para alguém, eu digo, olha, ele é um legítimo representante da música brasileira. Exatamente. E essa ideia de música regional acaba nos limitando muito, porque parece que com esse nome a gente não sai daqui. A gente só consegue ter um trabalho significativo, consistente e sustentável se a gente estiver fazendo música no Sudeste, e só aí a gente vai ser legitimado como música brasileira. E não é isso. O Brasil é muito amplo. Existem muitos Brasis que produzem e que resistem em lugares onde ninguém sabe, mas que estão produzindo uma arte, uma música de qualidade e que sim reflete o Brasil, ou reflete um Brasil, mas que é o Brasil. Sim, sim. E isso é um fenômeno que meio que começou ali na literatura e que a música abraçou. Né? Nós fizemos uma entrevista com o Marcelino Freire. Marcelino Freire venceu o maior prêmio da literatura brasileira, que é o Jabuti. Marcelino Freire é pernambucano, mas é apresentado como literatura regional. Você tem o Itamar Vieira, que escreveu Torto Arado, que é um clássico da literatura brasileira e que é mostrado também como uma literatura regional. E eu fico para morrer com isso. Leandro Gomes de Barros, que é de Pombal, também essa ideia da literatura popular como folclore. Não é folclore, é literatura brasileira, sim. A literatura que vem do Brasil de dentro, do Brasil profundo, do Brasil da realidade. Pois é. Como é que você classifica, Elon, a tua música? Nós sabemos que a música ela tem algumas divisões de caixinhas, tem alguns termos que inclusive são bem contraditórios quando a gente estuda a parte de teoria musical, né? Alguns artistas que discordam, que se dizem, por exemplo, MPB, o que é forró, o forró raiz. Né? Como é que você classifica a tua musicalidade e se é possível classificar essa tua musicalidade? Eu reflito muito sobre isso e eu acho que a minha música é música sertaneja, só que é música sertaneja aqui da Paraíba. E eu reconheço muito a musicalidade que vem do lugar onde eu nasci e cresci, que é o sertão, e ao mesmo tempo a minha música conversa com o mundo, porque eu nasci em um momento da humanidade de expansão, a chegada da internet. Então, todo esse contato me leva a ouvir muita música pop,
E eu vi muita música de rádio, muita música na rádio durante minha infância e adolescência. E isso vai fazendo com que a gente absorva essas culturas mundiais, ao mesmo tempo em que a gente se cria também na nossa. Eu ouvi muito Cátia de França, Tocaia da Paraíba, Zé Ramalho. E a partir dessa mistura eu vou construindo o meu trabalho, a minha obra artística. Cátia de França é uma figura fantástica, né? Impressionante assim, a produção e a musicalidade, né, da Cátia de França. É uma grande referência para mim. Inclusive, a primeira vez que eu cantei em público, eu cantei uma música que eu compus com meu pai chamada O Boi Vem Ali. Eu tinha 6 anos de idade, foi na abertura de um show de Cátia de França em Pombal. Foi a primeira vez. Meu pai um dia desse me mandou as fotos pelo WhatsApp. Dessa apresentação. Dessa apresentação. Tem uma história, eu queria que você contasse para a galera que não sabe ainda, da história dessa música, né? Que foi a sua primeira composição, com quantos anos? Eu tinha 4. E foi um negócio engraçado porque partiu de um lampejo. E esse lampejo deu por causa de um sentimento, que é o sentimento de medo. O Boi Bumbá, que é uma figura da cultura popular do Nordeste e de vários lugares do Brasil. E é um elemento muito presente nos reisados. Pombal tem um reisado. E meu pai, brincante de reisado, ele fez um boi feito de sucata, com papelão, com ferro velho na estrutura, mas era um boi muito bonito. Ele tinha uns olhos de maçã, uma estrela na testa, um boi muito bonito, mas eu morria de medo. E o boi tinha essa característica mesmo no seu comportamento de brincar com as crianças, de provocar medo, e eu morria de medo mesmo. E eu me encostei na parede da porta do muro, e aí veio tudo assim. E esse boi ficava num espaço que tinha no muro lá de casa. Eu fiquei olhando para ele, e quando deu, a ideia bateu. Eu corri para a rede onde meu pai estava deitado e disse: "Painho, o boi vem ali. Se você quiser, se você correr, vai cair dentro do buraco e vai ferir a mão e vai ferir o coração." Aí ele se espantou. Ele, na época, tinha um gravadorzinho de fita. Pediu para eu repetir, ele gravou, depois transcreveu e fez uma melodia para aquele texto. E aí virou a canção O Boi Vem Ali. Depois teve uma continuação chamada Lá Vem o Boi. E Lá Vem o Boi era mais simples. Lá vem o boi, lá vem a burrinha, lá vem o boneco, o palhaço e a rainha. E na época não era rainha, era galinha. Eu cantei galinha. Aí meu pai disse: "Elon, deixa eu mudar essa última palavra aqui, porque nas brincadeiras não tem galinha, tem rainha. Deixa eu mudar para rainha." Aí eu disse: "Não." A música é minha. Aí depois eu fui falar com ele de novo e disse: "Painho, pode mudar, bote rainha." Cara, me veio na cabeça aqui essa quantidade de editais que estão abertos hoje, levando em consideração as tuas vivências, inclusive um projeto infanto-juvenil, né, sobre cultura popular, sobre o folclore popular, assinado por você, né, com músicas infantis. Uma forma de fazer com que, por exemplo, as crianças de Pombal e do Sertão conheçam os congos, a parte do reinado, de lá, uma coisa bacana, quem sabe no futuro. Quem sabe no futuro. É muito interessante que as canções do Reisado, o Reisado é um grupo que tem canções que tem letra. E as canções têm uma coisa muito forte
da infância mesmo. Eu não sei se é porque isso mexe com minha memória afetiva de ter visto esses grupos dançando no terraço lá de casa, nas ruas em Pombal. Eu não sei se isso tem a ver com a minha memória afetiva, mas as canções trazem muito isso, dessa brincadeira da infância, através dos seus elementos, do boi, da burrinha, do boneco, do Jaraguá, da Catirina, do Mateus. Isso mexe muito com o imaginário infantil. Bacana. Mexe muito. Eu acho que é uma ideia interessante. Pronto. De se trabalhar. Inclusive, tem um amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito lá de Pombal, o Luizinho Barbosa, não sei se você conhece, que publicou recentemente um livro, né, sobre o Reisado, que eu acho que vai lhe ajudar nisso. Né? Sim. É o pai dele, viu, gente? Luizinho Barbosa, para quem não entendeu. Quem conhece a tua casa, eu já tive a oportunidade de ir lá, de conversar com teu pai algumas vezes. Cara, tua casa tem uma mística cultural que é fora do comum, né? Tua mãe professora de matemática, teu pai professor de artes, artista, compositor, escritor, músico, um cara que tem uma história assim na cultura paraibana muito forte. Então, essa mística cultural da tua casa te acompanha até hoje, né? Tanto você já citou aqui a calçada, as cores, os ritmos, a infância. Muito massa crescer nessa atmosfera, né? E numa atmosfera em que muitas energias estão circulando. Porque minha casa, meu pai sempre recebeu muita gente lá em casa. Principalmente artistas, porque ele construiu um teatro no muro lá de casa, então, e aí o camarim do teatro sempre foi a minha casa. Então eu sempre vi muita gente entrando e saindo, circulando, tocando, aquecendo voz para entrar no palco. Sempre vi muito esse lugar dos bastidores. E a montagem do palco ali para fazer os shows. E um ambiente de muito estímulo. De muito estímulo. Muito massa, né? Eu quero aproveitar, Elon, para mandar um abraço também aqui nos estúdios da TV Sol, o nosso querido Sérgio Brandão, que faz parte da produção do Elon, que vem acompanhando você aqui no Sertão, nas apresentações. Então, um abraço para nosso querido Sérgio Brandão, que trabalha aqui no Sertão, e que também faz parte desse projeto bacana. Elon, você tem uma ligação forte com a poesia, né? Quem escuta a tua música, quem lê, né, as tuas letras, existe uma composição poética muito forte. E você já participou de concursos, de recitais. O que é que veio primeiro aí? A música, a poesia, como é que foi essa junção? Eu acho que aquilo que eu construo vem de um lugar muito, muito mais intuitivo. Vem de um lugar muito mais da exploração do exercício da coisa, de estar criando e construindo imagens que em algum momento eu vou achar aquilo interessante e vou construir outra coisa. Vem desse lugar, da intuição mesmo. Não, a minha forma de compor, eu não sou aquela pessoa que se senta na mesa e tira o leite da pedra para compor uma canção. É um processo de intuição e um processo que vem desde criança. Com 4 anos, essa ideia do Boi Vem a Lei saiu de uma forma muito espontânea por causa da minha vivência. Então, os elementos da minha vivência, seja da minha vivência cultural, mas seja da minha vivência nas relações com as pessoas, acabam entrando, eu acabo absorvendo isso e trazendo para a minha música, para as letras que eu escrevo. E é sempre esse lugar do exercício mesmo. Às vezes eu escrevo a letra de uma canção e naquele momento
eu fico com a sensação fico com uma emoção assim, bate uma emoção. Mas depois eu guardo aquilo, deixo em banho-maria, até ter coragem de ver de novo, porque eu não queria apagar aquela sensação gostosa de ter colocado uma canção para fora. E não, a canção não vai ficar daquela forma como saiu. Na maioria das vezes eu entro em outros processos, um processo muito mais de racionalizar melhor aquela obra que saiu, aquela canção que saiu, aquele poema, porque vem esse lado emocional que às vezes, que nem sempre a gente sabe o significado real. A gente não sabe por que colocou aquilo dali na obra. E aí depois a gente pega, agora sim eu vou trabalhar melhor isso daqui. Será que essas palavras estão certas? Será que são essas palavras? E será que essas palavras vão trazer vão entrar na cadência da melodia, entrar na canção? Porque você escrever um poema é uma coisa, mas você trazer isso para a canção, para a melodia, já é outro processo, um processo de adaptação e de entendimento das palavras que cabem ali, a palavra quando encaixa na melodia. Aí é um outro processo. Então, meu processo é assim, é um processo intuitivo e de construção também. Agora chega um momento em que a gente precisa tomar um posicionamento, precisa estar pronto, porque senão vai passar uma vida inteira escrevendo a mesma história, o mesmo poema. Já aconteceu alguma vez você fez a música, se emocionou e que massa, e quando você foi pegar novamente, disse, não quero mais essa Várias. Às vezes eu escrevo uma letra todinha e só 2 versos se salvam. Mas esses 2 versos eu guardo ali porque eles vão destrinchar uma outra história. Então é isso. E é um processo de reciclagem de palavras também. O que é que você, nessas andanças, ou em casa, né, no contato que você tem com outros músicos, eu percebo que você tem parcerias assim com uma galera massa, né, com o Seu Pereira, com a Natália Bellar, né, com o próprio Elinho, que você citou agora há pouco, né, assim, mas o que é que você escuta, por exemplo, ali na caminhada, né, no fone de ouvido, né, entre os clássicos e dessa galera nova, assim, o que é que você gosta de escutar? Olha, eu escuto de tudo mesmo. Eu gosto muito de ouvir álbum e eu me anteno muito em tudo que está sendo lançado. Gosto muito de ouvir álbum. Se sai um disco de Marina Sena, eu vou ouvir aquele disco todinho. Se sai um disco de Almério, eu vou ouvir esse disco todinho. Se sai um disco de Seu Pereira, de Natália Bellar, eu vou ouvir todinho. Eu gosto muito de ouvir música. Agora, no meu dia a dia, eu escuto músicas muito aleatórias. Eu coloco lá no modo randômico, no modo aleatório do Spotify, e vou fazer minha caminhada, vou correr. E deixa o algoritmo escolher. E deixa o algoritmo se virar e me apresentar. E eu acho esse processo muito, muito massa, porque vai nos levando a descobrir outras coisas que a gente provavelmente não ouviria se fosse ouvir apenas os álbuns inteiros. Esse modo aleatório e faz parte muito do consumo da música de hoje em dia, embora não seja uma novidade, porque na rádio a gente já ouvia música nesse estilo. Sim. Mas eu gosto muito porque vai levando para caminhos que a gente não estava esperando e vai descobrindo novos sons. Sim.
novas histórias que estão sendo contadas ali. Você falou da questão do álbum, né? Que gosta de escutar um álbum. Vai parecer coisa saudosista o que eu vou dizer agora, mas não é saudosista do ponto de vista assim de que antigamente as coisas eram melhor. Não é nesse sentido. Mas eu acho que uma coisa que nós perdemos, né? Essa geração perdeu com a internet, foi exatamente a ideia da construção de um álbum, né? Então, você tem aqui, por exemplo, um disco, né? Pega esse aqui da Maria Bethânia. Então, um disco é uma história que está sendo contada ali, né? Tem todo um contexto, a sequência das músicas fala muito sobre isso. Então, tem os encartes internos, as histórias, as fotografias. Então, um disco, quando você pega um disco, antigamente, havia toda uma história por trás desse encarte da construção das músicas. Hoje, com TikTok, Reels e tudo mais, a gente meio que perdeu isso. Então, por isso que eu achei interessante quando você falou essa questão do álbum, né? Escutar um álbum a partir de um sentido. Você, como músico, por exemplo, quando você vai preparar um disco para você, né? Como é esse processo? Existe uma sequência lógica das músicas? Conta-se uma história de alguma forma ali? Como é que é feito esse trabalho? A história é contada. Eu acho que vem de um processo muito mais de entender a justificativa inicial. Tem uma ideia, por exemplo, Tateia, eu acho que a ideia que eu tinha era de construir uma história que eu pudesse falar de amor a partir de diversos aspectos, seja um amor pela natureza, seja um amor romântico. E, ao mesmo tempo, refletir aquele momento que a gente estava vivendo de pandemia, em que o tato era uma coisa limitada. E eu queria contar essa história a partir dessa exploração de sentimentos e emoções humanas, a partir do sensível, a partir dos sentidos, mas trazendo o tato como esse sentido principal. Só que eu acho que Tateia não é um disco que tem um storytelling. O storytelling foi feito muito mais a partir da música do que da poesia que estava sendo colocada ali. A música, ela foi nos levando para esse lugar de entender que talvez fosse bom mesmo que Vestido de Sol fosse a última música e que Anaíde Beiriz fechasse esse disco. E tem um lance também da vibração das músicas, como é que a música está vibrando. Será que essa música é mais alegre, mais balançada, e essa canção aqui já é mais intimista, então pode ser que fique melhor colocar essa intimista entre duas mais agitadinhas. Essa história em Tateia foi dessa forma. Mas eu acho que tudo depende muito da intenção de quem está produzindo a arte. E hoje em dia existe muito essa coisa de você ter que colocar a música em 3 minutos e calcular esse tempo para poder levar a música para o TikTok para ver se viraliza, e às vezes constrói determinadas estrofes para que caibam em 15 segundos de um vídeo do TikTok, que é para poder ver se viraliza. Eu acho que isso tudo depende muito da intenção de quem está fazendo arte. O importante é fazer a coisa bem feita. Eu aprendi muito sobre música. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta. Eu aprendi muito sobre música com um primo, irmão que eu tenho, Alberto. Hoje ele mora em São Paulo. E a gente conversa muito sobre música. E antigamente a gente gravava uns CDs com as melhores músicas, né, de cada artista ali. E eu colocava
a minha melhor música como a primeira da lista lá. E ele chegava e dizia, mas não faça isso não, Deusmar, porque se você colocar a primeira música, a música que você gosta mais de um artista ali, você vai abusar. Então você tem que pegar o disco e você tem que escutar o disco todo para que você tenha uma ideia do que o artista está querendo dizer. E na época eu não entendia isso, né? E hoje eu percebo que realmente ele tinha razão, né? E ele apresentou para mim, jovem na época, ele apresentou para mim os Beatles, por exemplo, eu conheci a partir dele, e outros artistas que eu escuto até hoje. E é impressionante porque a pessoa que escuta não tem ideia como é o processo de produção, como é o processo de escolha das músicas, porque você quer falar alguma coisa, né? O artista ele quer dizer alguma coisa. Eu acho que essa ideia da construção de uma história, eu penso que em mim é muito mais forte quando eu faço um show, quando eu estou fazendo um show. Eu acho que esse contato com o público ao vivo e essa necessidade, tanto do público quanto minha, do estabelecimento de uma comunicação ali, aí eu acho que essa ideia do storytelling, ela é muito mais... Ela me atravessa mais. Ela me atravessa mais. E aí, esse show que eu tô montando, a gente pensa muito sobre isso. O que a gente vai fazer no início desse show para abrir essa história, para entregar essa história às pessoas? E como é que eu vou fazer com que elas entendam aquilo que eu tô trazendo no palco? Principalmente aquelas que não conhecem ainda o meu trabalho. E como é que eu vou me envolver com essas pessoas? Então, esse storytelling me atravessa muito no ao vivo. E o álbum já é uma outra construção. Talvez as músicas gravadas para serem lançadas nesse trabalho em estúdio talvez não estejam na mesma ordem que eu faço ao vivo. Elas vão estar em uma outra ordem e elas vão seguir outros critérios da ordem das músicas. Mas eu considero que hoje em dia eu estou nesse processo de construção desse novo projeto. A gente começou recentemente, começou no fim do ano passado, começou em outubro. E é um processo de construção. Em breve vem muita coisa por aí. A gente já está trabalhando em estúdio para isso. E eu tenho certeza que vem coisa boa, né? Eu gosto muito de analisar as letras das músicas, né? Até como professor de história, eu gosto muito de analisar isso, né? Eu escuto, e às vezes eu escuto uma música e vou lá na letra para tentar entender toda aquela construção ali. E na letra de Anaíde Beriz, que é uma das músicas mais bonitas, né, que eu acho, suas, tem uma coisa que eu acho bem interessante, que diz assim: nada no mundo mudou, basta um instante para ver. Quando eu fui nessa letra, me veio na cabeça, automaticamente me veio na cabeça Cazuza, quando em O Tempo Não Para, ele disse assim: eu vejo o futuro repetir o passado, né? E como professor de história, a gente fala muito sobre mudança em sala de aula, né? Em sociologia, em filosofia, em história. As coisas mudam muito rápido. Tem a modernidade líquida do Zygmunt Bauman, né? Que é um dos sociólogos mais lidos hoje. E a gente tem essa impressão de que tudo muda muito e muda muito rápido. Mas essa perspectiva é uma perspectiva nova, uma perspectiva diferente, né? Nada no mundo mudou, basta um instante para ver. Eu queria conversar um pouco, né, com você sobre isso, né? Dentro dessa contradição. De um lado, a gente vê esse futuro repetir o passado e um presente que é apresentado com tantas mudanças. Quando eu compus a letra dessa canção, eu estava no teatro. Eu gostava muito, porque durante a pandemia eu
me vi sem condições de me manter em João Pessoa, voltei para Pombal, para casa da minha família, fiquei com minha família, e lá em casa tem um teatro no muro, no muro de casa, e quase todo dia, no fim da tarde, quando o sol baixava, eu ia para lá para escrever. Eu passava o dia estudando ou lendo alguma coisa, e aí fim de tarde batia uma inspiração, eu ia para lá escrever. E nessa época eu acompanhava muito tudo que estava acontecendo no mundo através do Instagram. E também o Jornal Nacional, jornais. E a gente, numa época de distanciamento e ao mesmo tempo vendo o mundo se acabando. E se acabando também com violência, com LGBTQIAPN+, fobia, com machismo, com violência contra a mulher, com a violência policial. E aí eu fiquei... Esse verso veio desse lugar, de refletir muito sobre essas violências do dia a dia, e que para mim naquele momento eu só pensava, parece que tudo isso continua como há muito tempo atrás, só mudam os formatos. As palavras que a gente dá mudam, mas essa violência continua. E muitas vezes uma violência em silêncio. Uma violência que está ali atuando em silêncio no mundo e que a qualquer momento pode explodir. Então esse verso veio dessa reflexão. Parece que nada mudou, mas os formatos e as palavras mudam. E a gente ainda traz todas essas violências para o mundo que a gente tem hoje, imerso na internet. Tá tudo lá também. Um dia desse, eu vi que teve um teste com uma robô que criaram, vasculhando a internet, e ela falava aquilo que a internet estava dizendo, e ela proferia palavras de violência. Eu não lembro exatamente qual é a fonte disso, mas não faz muito tempo que isso aconteceu. Então eu acho que é isso. Eu acho que esses versos vêm desse lugar de reflexão. E é impressionante porque nos prometeram uma coisa que não entregaram. A impressão que eu tenho é essa. No sentido de que a gente tem aquela ideia de que quando a informação chegasse para todo mundo, o mundo seria melhor, né? Quando todas as pessoas tivessem acesso à informação, quando todas as pessoas pudessem se comunicar em tempo real, quando todas as pessoas tivessem acesso a uma educação plena, à universidade, ao pleno emprego, né? Mas eu tenho a impressão de que não rolou, né? Eu tenho a impressão de que a maneira como a internet vem se apresentando hoje, principalmente as redes sociais, vem radicalizando o debate para o lado ruim, né? Porque o sentido filosófico do termo radical é bom, é raiz, é você discutir as coisas a partir de uma raiz de profundidade. Mas a internet deu outro sentido a esse processo de radicalidade. E eu acho que não entregaram para a gente o que prometeram, né? De que quando todo mundo tivesse acesso à educação e à informação, nós seríamos um país melhor. Continua se matando mulheres apenas por elas serem mulheres, continua se matando gays apenas por eles serem gays, né? E é impressionante porque os números não diminuem. Exatamente. E a internet absorve muito dessas mazelas da sociedade. E pode até aumentar isso, porque seduz também. Seduz e provoca. Seduz é por isso que
que o Brasil elegeu o Bolsonaro há pouco tempo. Eu não sei se eu podia Pode. falar sobre... Pode. Por isso que o Brasil elegeu o Bolsonaro há pouco tempo. Com um discurso absurdo e abjeto, né? Eu queria encerrar, Elon, esse nosso papo, né? Eu conversaria com você o dia inteiro, né? Mas eu sei que você tem outros compromissos. Eu queria encerrar essa nossa conversa com comentários de internet, comentários bons, né? de internet. A gente sabe que nessa horda que nós temos hoje, assim, é muito complicado, né? Você analisar comentários de internet, principalmente em sites de notícias. Você tem que estar com um saquinho de enjoo ali do lado para poder ler algumas coisas. Mas eu achei, vasculhando a internet, eu achei alguns comentários que eu fiquei bem impressionado em relação à tua obra, em relação à tua arte. Li um texto, inclusive, no Mídia Ninja, né, que é nacionalmente muito conhecido, é um veículo bem conhecido mesmo a nível de Brasil, e um trecho da matéria diz o seguinte: sua obra é uma verdadeira experimentação sonora que combina ritmos tradicionais como shot, baião, bolero e galope com elementos do rock and roll e afrobeat, resultando em uma estética pop vibrante e envolvente. Você concorda? Eu concordo. Eu nasci e me criei no meio de muitos hibridismos sonoros. Eu ouvi Tocaia da Paraíba quando era criança, que é hibridismo total. Zé Ramalho também. E a música paraibana tem isso no DNA, esse experimento, essa experimentação sonora de ritmos da musicalidade popular daqui do Nordeste, da Paraíba, com a música do mundo, com a música árabe, com a música norte-americana. Isso tudo é fruto desse processo mesmo de transformação, de acesso à informação. Então eu concordo, sim. Tocaia da Paraíba, inclusive, foi um dos discos que eu tive um impacto muito grande. Eu lembro que eu era estudante de História, lá pelos idos de 2005 e 2006, e nós fomos para um encontro na UFCG, lá em Cajazeiras, e eu fui para um show do Tocaia, lá na UFCG, durante o encontro de História. Comprei o disco, e quando eu fui escutar, o disco começa com uma embolada, né? E aí quando tem uma música que eles falam sobre Ariano Suassuna, que já tem um outro ritmo totalmente diferente, e quando você termina de escutar o disco, você tem aquele impacto exatamente da diversidade. É muito massa. Inclusive eu vou pedir sua ajuda para que a gente possa entrevistar a galera do Tocaia, nem que a gente vá a Cajazeiras. Não sei se eles ainda moram lá em Cajazeiras. Eu sei que eles fizeram um show recentemente lá no Murate, né? Naldinho Braga tá morando em Cajazeiras. Erivan Araújo tá em João Pessoa. É a mesma formação? Você sabe se é a mesma formação ainda das antigas? Hoje vamos fazer a ponte aqui para fazer a entrevista com o Tocaia. Teve alguns membros que saíram, mas e Tocaia da Paraíba passou muito tempo sem atividade, em hiato. Mas fizeram um show recentemente. Eu acho massa demais. Eu sou fã deles. Lá no Facebook tem um comentário do José Ronaldo, né, que ele comenta sobre o Baile do Menino Deus de 2023, e ele faz um comentário sobre você dizendo assim: pensar que vi essa fera da música paraibana ainda criança, com a sua irmã fazendo coro para o seu pai, e hoje me enche de orgulho vê-los no palco do mundo, abrindo caminhos no cinema, no teatro, na música e na poesia. E este ano, compondo com maestria o elenco desse belíssimo espetáculo. Ao assisti-lo, lembrei-me das antigas caminhadas folclóricas realizadas pelo seu pai, Luizinho Barbosa, da burrinha, do boi, o bonecão, a rainha, e do show Primazia no Teatro Santa Rosa, com tantos elementos folclóricos. Voa, Elon Barbosa, comentário do Zé Ronaldo, lá de Pombal. Zé Ronaldo, quero mandar um abraço para ele, se ele estiver assistindo. Essa experiência foi incrível. Eu não conhecia
esse espetáculo. E aí recebi um convite do maestro da orquestra para fazer parte do coro do baile. Esse baile é um evento tradicional no Recife, acontece no Marco Zero há muito tempo já. 10 mil pessoas lá no Marco Zero para assistir esse espetáculo que acontece durante 3 dias. E aí, quando eu recebi esse convite, eu pensei, topo sim. Mas depois de topar foi que eu fui conhecer o espetáculo. Eu fiquei em contato com o diretor, o criador do espetáculo. Ele me passou alguns materiais, me passou vídeos. E aí, quando eu assisti, eu fiquei... Eita, que negócio lindo, que negócio grandioso. E que coincidência esse convite chegar para mim, porque ninguém me conhecia. E eu não conhecia ninguém. Mas esse maestro, por acaso, viu algum vídeo meu na internet cantando com alguém de Recife e viu que eu tinha uma voz, que minha voz é um baixo barítono, que eu tenho uma voz grave, e o baile estava precisando de baixos para o coro, porque só tinha um, estava precisando de mais uma voz para completar aquele naipe. E aí eu topei e achei isso muito bonito. Me levou para esse lugar da memória afetiva, de ver esses elementos ali circulando na minha frente e cantar canções. Algumas delas eu já conhecia, ou as que eu não conhecia eram canções muito parecidas com aquilo que eu já ouvia em Pombal. Então foi uma experiência muito marcante para mim. E uma experiência marcante tanto nesse sentido de observar aquela obra artística sendo colocada no palco, mas na vivência dos bastidores mesmo, de conhecer as pessoas, de observar como é que se faz um espetáculo grande como aquele, com 200 pessoas assim, por trás do palco. É grandioso, uma experiência marcante. Por isso que ele encerrou, né, aqui com o Voa, Elon. Tem um comentário aqui do YouTube, né, no vídeo Anaíde Beriz, do Noel Bustorff, né, que ele diz assim: bela canção, belas vozes, Maria Bethânia gravaria essa música com toda certeza. A pessoa escutar uma música tua, né, e lembrar de Maria Bethânia já é um prêmio, né? Eu acho chique. Acho chique. Será que ela vai gravar um dia? Eu tô olhando daqui para ela, olha. Tá aqui nos acompanhando, né? Vamos marcar os perfis da Maria Bethânia nas redes sociais, né? Quem sabe? Que é outra grande referência enquanto intérprete ligada à poesia. Outra grande referência. Bethânia é um espetáculo, né? Eu tive a oportunidade de escrever um texto, né? Escrevi um texto para o jornal A União no ano passado, falando sobre a relação da tua música com a possibilidade de usar, inclusive, isso em sala de aula. O título do texto foi Vestido de Sol, né, que é um projeto, né, que você lançou também recentemente, e eu lembro que eu compartilhei esse texto, né, com muitas pessoas e, poxa, não conhecia o trabalho do Elon, né, e tal, e eu coloquei que Elon tem voz, sotaque, letra, melodia e uma nordestinidade prazerosa de ouvir, né? Soube aproveitar tudo isso associando música e poesia a um tema histórico que chama a atenção pelas tramas. A música Anaíde Beriz é um exemplo disso, né? Possui uma intensidade poética carregada de um simbolismo tão forte que fica fácil falar sobre os temas que envolvem a sua vida, como a autonomia frente a uma sociedade conservadora, a sua luta pela garantia do direito ao voto feminino e a perseguição que sofreu após a morte de João Pessoa. A música fala sobre uma história de amor que vai além dos aspectos afetivos. É um amor que rompe estruturas. E é interessante que quando a gente vai pesquisar sobre essa música, muitas pessoas, ao escutarem essa música, vão para a história
da Anaíde Beriz, vão conhecer um pouco mais sobre o contexto da Revolução de 30 e dos impactos da Revolução de 30 aqui na Paraíba. É meio como se a letra superasse a musicalidade, né? Como se as pessoas... É como se essa letra fosse tão forte que as pessoas dissessem ou pensassem assim, olha, a música só não basta, eu preciso conhecer um pouco mais dessa história. Quando você compôs, quando você gravou a Anaíde Beriz, você esperava que gerasse essa repercussão? Não esperava. Mas eu sabia que existia uma potência ali de tocar muitas pessoas, porque isso tá ligado à história da Paraíba. E a princípio essa canção seria apenas uma canção de amor. A palavra, a expressão, o adjetivo, melhor dizendo, o adjetivo Anaíde Beriz, porque Anaíde Beriz adjetiva o amor, não é qualquer amor, é um amor Anaíde Beriz. Isso caiu perfeitamente na hora que eu estava escrevendo, na época que eu estava lendo também sobre Anaíde Beriz. E naquele exato momento, eu inclusive estava lendo um livro que se chama A Escravidão do Amor, de Paulo Vieira. Ele é paraibano também e conta um pouco dessa história também. A última estrofe, um amor desses para viver certamente me faria mais feliz, um amor com vontade de amar, não teve para onde fugir. Não teve para onde fugir. Tinha que ser um amor Anaíde Beriz, e que tinha tudo a ver com o restante da canção, com tudo que eu tinha colocado na canção, até mesmo naqueles versos que a gente discutiu. Sim. Há pouco tempo. Esse amor Anaíde Beriz como sinônimo de um amor que é intenso, que é verdadeiro e que é transgressor da própria morte, porque é um amor para viver. Não tinha para onde fugir, tinha que ser isso mesmo. E eu não esperava que fosse ter uma repercussão, no sentido de que essa música tem sido bastante utilizada em várias salas de aula pela Paraíba. Sim. Inclusive a galera buscando livros, buscando referência, conhecendo um pouco mais já disso. E recentemente um espetáculo teatral também utilizou a música, um espetáculo chamado A Ver Só, que conta essa história também de Anaíde Beriz a partir de são três Anaídes no palco, e cada uma trazendo uma característica diferente de Anaíde, e essa música também foi utilizada nesse espetáculo. Acho muito massa essa conversa entre as artes, entre a música e o teatro, entre a música e o cinema, e entre a música e a arte também de ensinar. É muito interessante. E interessante também ver como a música, mesmo que a gente não tenha tido uma intenção inicial, mas a música vai ganhando outros contornos, outros significados e fazendo as pessoas refletirem também. E embora eu não tenha tido essa intenção, mas uma coisa que eu reflito muito, e é aquilo que eu quero que a minha música seja, é que não seja apenas a música pela música, é que seja uma música que provoque as pessoas, e que reflita também o lugar, o tempo. É isso. Eu quero que a minha música tenha uma função. Eu não acho que a minha música vai mudar o mundo, mas eu acho que a minha música pode gerar pequenas revoluções. E eu acho que são nessas pequenas revoluções, nessas sementes que a gente joga para o mundo, que
uma floresta pode se abrir ou se fechar. Que massa! Bom, estamos chegando ao final do programa Funes Cultural de hoje, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Recebemos aqui hoje o nosso querido Elon, cantor, compositor. Quero deixar os microfones abertos para que você possa fazer suas considerações. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, quero mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo e fazer um convite. Sábado, dia 25, lá na Casa Cafeteria e Petiscaria, vou realizar meu primeiro show aqui na cidade de Patos. Quem está assistindo, compartilha a ideia, convida a turma, chama os amigos, as amigas e amigos da cidade para a gente gerar um movimento e para a gente se divertir muito. É um show dançante, é um show para se divertir. É um show festivo, tem um lance de sofrência sertaneja muito forte, mas é um show para a gente se divertir, para a gente dançar. Massa, vamos lotar a casa, viu? Primeira vez do Elon aqui em Patos cantando, né? E vai ser muito massa. Programa Funes Cultural fica por aqui. Semana que vem estaremos juntos novamente, 4ª temporada do programa Funes Cultural. Valeu, Elon. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. São João do Coração Mix Mateus. Preço baixo de verdade, aqui é tradição. Vem fazer a festa! Arroz Fazenda 1 kg 5,99. Feijão carioca Clebon 1 kg 5,39. Flocão de milho Teodora 400 gramas 95 centavos. Absorvente Always 8 unidades 2,99. E tem mais sabão em pó brilhante 400 gramas 4,99. Vem pro São João do Coração no Mix Mateus. Os programas Coração Paraibano e Opera Paraíba têm levado mais saúde para todos os paraibanos. E com o programa Paraíba contra o Câncer, o cuidado vai continuar, com a garantia do acesso ao diagnóstico precoce e tratamento especializado, além da ampliação da realização de cirurgias oncológicas em todo o estado, em 17 hospitais da rede pública. Viva nosso melhor momento na saúde. Governo da Paraíba. E assim, leva o título de novo, agora pela 6ª vez. O Hexa é nosso. Vem pra BrisaNet, líder em satisfação pela 6ª vez, segundo a Anatel. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo. escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica, antes, durante ou depois do parto. Agressões físicas e verbais, humilhação, negligência e desinformação são exemplos de violência obstétrica. A vida não pode começar com violência. Denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba e Ministério Público. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, esse é o confio.